Conventos, lugares de paz, lugares de oração, lugares onde mulheres buscavam refúgio, dedicando suas vidas a Deus. Mas por trás dessas paredes serenas esconde-se uma história sombria, uma história de possessão demoníaca e exorcismos angustiantes. Esses espaços sagrados, destinados à comunhão com o divino, tornaram-se campos de batalha para um tipo diferente de guerra espiritual. O silêncio do claustro rompido por gritos, o ar puro, denso de incenso, impregnado pelo odor de enxofre, e as freiras, noivas de Cristo, contorcendo-se sob o domínio de algo maligno. Esta é a realidade aterradora dos exorcismos em conventos, uma realidade que desafia nossa compreensão sobre o bem e o mal. Uma realidade que nos força a confrontar a escuridão que pode se esconder até mesmo nos lugares mais sagrados. Prepare-se, estamos prestes a mergulhar nos anais arrepiantes da história. Vamos descobrir as histórias de conventos sitiados por forças demoníacas, histórias que o farão questionar tudo o que você pensava saber sobre a natureza da fé, o poder da crença e a própria existência do mal. Estes não são contos para os fracos de coração, são crônicas de puro terror. O ano era 1632. O lugar, Loudun, França. O convento das Ursulinas erguia-se como um farol de piedade, mas essa piedade seria em breve posta à prova. As freiras começaram a exibir um comportamento estranho, convulsões, obscenidades. Elas afirmavam estar possessas por demônios. O dedo da culpa apontou para Urbain Grandier, um padre carismático. Grandier, uma figura controversa, tinha inimigos dentro da igreja. As freiras acusaram-no de usar magia negra para seduzi-las. Os seus testemunhos eram arrepiantes. Falavam em línguas. Contorciam os seus corpos de formas não naturais. Até afirmavam ter relações íntimas com demônios. Grandier, apesar dos seus protestos de inocência, foi considerado culpado. Os exorcismos foram brutais. As freiras gritavam e debatiam-se enquanto os padres lutavam contra os supostos demônios dentro delas. O espetáculo atraía multidões. Alguns acreditavam na possessão das freiras, outros viam aquilo como uma farsa cruel orquestrada pelos inimigos de Grandier. A verdade permanece um mistério, mas o caso das possessões de Loudun permanece como uma lembrança sombria do poder da acusação e da linha tênue entre fé e fanatismo. Nossa jornada nos leva à Itália do século XVI. Entre os muros do convento de Monza vivia a irmã Virgínia Maria. Uma mulher de nobre berço, ela havia feito votos de pobreza, castidade e obediência. Mas sua vida de piedade seria destroçada. Irmã Virgínia tornou-se objeto de um dos casos de exorcismo mais sensacionalistas da história. Tudo começou com sussurros, ruídos estranhos vindos da cela da irmã Virgínia, arranhões aparecendo em seu corpo. Então vieram as visões. Demônios a tentavam, sussurrando promessas de prazeres proibidos. Irmã Virgínia, dividida entre seus votos e o poder avassalador do sobrenatural, confessou ter sucumbido à influência demoníaca. Os exorcismos foram longos e dramáticos. Irmã Virgínia se contorcia, gritava e falava em vozes diferentes. Ela afirmava estar possuída por vários demônios, cada um com sua própria agenda sinistra. O caso da freira de Monza causou ondas de choque na Igreja Católica. Tornou-se uma história de advertência, um lembrete severo da vulnerabilidade da alma humana, mesmo dentro da suposta segurança das paredes de um convento. Século XIX. Palermo, Sicília. O convento de São Plácido. Durante anos, sussurros de ocorrências estranhas circularam. Objetos se moviam inexplicavelmente.
Vozes desencarnadas sussurravam na escuridão. Freiras relatavam sentir mãos invisíveis em seus ombros, respirações frias em seus pescoços. Então, o inexplicável aconteceu. Irmã Maria Crucifissa, uma jovem noviça, começou a exibir sinais de possessão demoníaca. Seu corpo se contorcia de dor, sua voz, antes doce e melodiosa, tornou-se gutural e cheia de fúria. A paz idílica do convento foi destroçada. Os exorcismos começaram. Padres armados com água benta e crucifixos lutaram contra as entidades que haviam se instalado na alma da Irmã Maria. Anos se passaram. Os exorcismos continuaram, uma luta implacável contra as forças invisíveis que assolavam o convento. Irmã Maria Crucifissa tornou-se prisioneira em seu próprio corpo, um receptáculo para o demoníaco. O caso de São Plácido permanece como um testemunho arrepiante do poder duradouro do sobrenatural, um lembrete de que alguns lugares guardam a escuridão, suas próprias pedras sussurrando histórias de terror. Se são 5 sombras da dúvida, o enigma da possessão. As histórias que exploramos são perturbadoras. Freiras, aparentemente devotas, levadas à loucura, seus corpos contorcidos, suas vozes transformadas. Mas serão esses casos realmente o resultado de possessão demoníaca ou haverá uma explicação mais humana? Será que essas mulheres estariam sofrendo de doenças mentais? Histeria? Epilepsia? Mesmo hoje o debate continua. Os céticos apontam para a falta de provas concretas, argumentam que os sintomas de possessão podem ser explicados por condições médicas conhecidas. Eles questionam a fiabilidade dos relatos de testemunhas frequentemente coloridos pelo medo e superstição. Mas para os crentes, as provas são claras. As transformações são demasiado dramáticas, os fenómenos demasiado inexplicáveis para serem outra coisa senão obra de forças sobrenaturais. A verdade, como frequentemente acontece, provavelmente está algures no meio. Talvez estas mulheres estivessem realmente a sofrer de doenças mentais ou físicas, doenças que, na sua época, foram mal interpretadas como influência demoníaca. Ou talvez existam forças em ação no nosso mundo que estamos apenas a começar a compreender. Forças que se podem manifestar de formas aterradoras e inexplicáveis. Seção 6. Manifestações modernas. Exorcismo no século XXI. Poderá pensar que os exorcismos são relíquias do passado, confinados a livros de história empoeirados e filmes de terror, mas estaria enganado. No século XXI, em meio aos nossos avanços tecnológicos e compreensão científica, a prática do exorcismo continua. Mesmo dentro das paredes aparentemente impenetráveis dos conventos modernos, persistem relatos de atividade demoníaca e a necessidade de intervenção espiritual. Veja, por exemplo, o caso na Espanha em 2010. Uma jovem freira num convento isolado começou a ter episódios aterradores. Falava em línguas, levitava e exibia força sobre-humana. Os médicos ficaram perplexos. Os psiquiatras não tinham explicação. Desesperado, o convento recorreu à igreja. Foi realizado um exorcismo. Embora os detalhes do exorcismo permaneçam envoltos em segredo, o próprio facto de ter ocorrido em tempos recentes é significativo. Serve como um lembrete severo de que a batalha entre o bem e o mal não está confinada às páginas da história. É uma batalha que continua a ser travada, mesmo nos lugares mais inesperados. Seção 7. O apelo do convento. Por que esses locais sagrados? Por que conventos? Por que esses refúgios de santidade parecem suscetíveis à intrusão demoníaca? A resposta talvez
esteja na própria natureza desses espaços sagrados. Conventos são lugares onde mulheres dedicam suas vidas a atividades espirituais. Estão isoladas do mundo exterior, seus dias preenchidos com oração e contemplação. Esse foco intenso no espiritual, alguns acreditam, pode criar uma espécie de vácuo, um vácuo que pode ser explorado por forças malévolas. Imagine, se quiser, um grupo de mulheres a viver em quartos apertados, os seus pensamentos e ações constantemente direcionados para o divino. A sua própria existência torna-se um desafio às forças das trevas. Um desafio ao qual essas forças podem sentir-se compelidas a responder. Os conventos, então, tornam-se campos de batalha. Locais onde o espiritual e o demoníaco colidem numa demonstração aterradora de poder. Além disso, os conventos frequentemente abrigam relíquias religiosas, objetos imbuídos de séculos de fé e devoção. Essas relíquias, embora destinadas a inspirar e proteger, também podem atrair atenção indesejada. Tornam-se faróis na escuridão, atraindo aqueles que procuram corromper e destruir. Seção 8. O playground do diabo, vulnerabilidade e tentação. Os conventos, apesar de toda a sua santidade, não estão imunes às fragilidades da natureza humana. As freiras, embora dedicadas a vidas de piedade, ainda são humanas. Elas experimentam as mesmas emoções, as mesmas tentações que qualquer outra pessoa. E o diabo, como se costuma dizer, é um mestre em explorar a fraqueza. Imagine o isolamento da vida num convento. A luta constante contra a tentação. A pressão para reprimir os desejos naturais. Num ambiente assim, até a fé mais forte pode ser posta à prova. O diabo, sempre oportunista, pode usar essas vulnerabilidades para ganhar uma posição, sussurrando dúvidas, plantando sementes de descontentamento e aproveitando-se dos medos. Além disso, a estrutura hierárquica dos conventos, com a sua ênfase na obediência e submissão, pode criar um ambiente propício ao abuso. As dinâmicas de poder podem ser manipuladas. A dissidência pode ser silenciada. E numa atmosfera dessas, as acusações de possessão demoníaca podem ser usadas como arma, uma forma de desacreditar rivais, silenciar críticos ou impor conformidade. Seção 9. Terror real ou mentes perturbadas. O debate continua. As histórias que exploramos são perturbadoras. Desafiam a nossa compreensão do mundo e obrigam-nos a confrontar o desconhecido. Mas serão estes casos de possessão demoníaca genuína? Ou serão o resultado de sofrimento psicológico, mal interpretado através da lente da crença religiosa? Os céticos argumentam que os sintomas de possessão, convulsões, falar em línguas, mudanças de personalidade, podem ser explicados por condições médicas como epilepsia, esquizofrenia ou transtorno dissociativo de identidade. Apontam para o poder da sugestão, particularmente em comunidades isoladas e altamente religiosas, onde a crença no sobrenatural é forte. No entanto, os crentes contra-argumentam que a intensidade e especificidade de algumas possessões desafiam a explicação racional. Apontam para casos em que os indivíduos demonstram conhecimento ou habilidades que não poderiam possuir, ou onde ocorrem fenómenos físicos que aparentemente violam as leis da natureza. Seção 10. Além da crença, o mistério duradouro do exorcismo. É improvável que o debate em torno da possessão demoníaca e do exorcismo seja resolvido em breve. É um debate que depende da fé, da crença num reino espiritual que existe para além da nossa compreensão científica. E, no entanto,
as histórias persistem. Histórias de freiras atormentadas por forças invisíveis, os seus corpos contorcidos, as suas vozes transformadas em instrumentos do mal. Talvez estas histórias sirvam como contos de advertência, lembrando-nos do poder da crença e da importância de proteger as nossas mentes e espíritos. Ou talvez sejam vislumbres de uma realidade que estamos apenas a começar a compreender, uma realidade onde os limites entre o material e o espiritual são ténues e onde a escuridão se pode manifestar nos lugares mais inesperados. Seja qual for a explicação, o fascínio duradouro pelo exorcismo fala de uma necessidade humana profundamente enraizada de lidar com o desconhecido, de confrontar as forças que estão fora do nosso controle. É um fascínio que transcende o tempo e a cultura, lembrando-nos de que a batalha entre o bem e o mal não está confinada às páginas das Escrituras, mas continua a ser travada nos corações e mentes da humanidade. Seção 11. Um legado de medo, conventos e o sobrenatural. As histórias de exorcismos em conventos deixaram uma marca indelével na nossa consciência coletiva. Inspiraram inúmeros livros, filmes e obras de arte, cada um oferecendo a sua própria interpretação destes eventos aterradores. Mas para além do valor de entretenimento, estas histórias exploram um medo primitivo do desconhecido, das forças que se escondem para além da nossa compreensão. Os conventos, antes vistos como refúgios de paz e piedade, carregam agora um ar de mistério e apreensão. A sua própria arquitetura, com os seus corredores ecoantes e recessos sombrios, parece sussurrar histórias de terror. O silêncio, antes fonte de consolo, parece agora pesado com segredos não ditos. O legado dos exorcismos nos conventos é complexo. É um legado que fala do poder da crença, da fragilidade da psique humana e da luta constante entre o bem e o mal. É um legado que nos continua a fascinar e a assustar, lembrando-nos de que mesmo nos espaços mais sagrados, a escuridão pode espreitar e que, por vezes, a linha entre o sagrado e o profano é assustadoramente tênue.